Fala, audiência, tudo bom com vocês? Estamos aí para mais um conteúdo dizendo um pouco sobre política. Antes, quero mostrar para vocês o significado da palavra política. No dicionário é dessa maneira: arte ou ciência de governar. Arte ou ciência da organização, direção, administração de nações ou estados, ciência dos estados, ciência política. Orientação ao método político, arte de guiar, influenciar um modo de governo pela organização de um partido, influência da opinião pública, aliação de eleitores, prática ou profissão de conduzir negócios políticos. Então, nós temos que entender algo, que política é algo que durante a Bíblia ela foi exercida de certa forma. Nós pregamos muito sobre um sonhador, José, homem que realizou o sonho que Deus deu a ele, foi realizado por Deus. Nós temos Davi, um homem de oração, um homem de clamor, um homem que escreveu muitos salmos. Nós temos também Daniel, um homem que orava 3 vezes ao dia, homem de Deus. Nós temos Esther, que foi uma mulher, uma rainha que representou o povo judeu. São 4 histórias que nós costumamos dizer muito sobre elas, sobre a determinação, sobre o coração em Deus, sobre os seus princípios no Senhor. Pessoas exemplos de sonho, de fé, de não desistir, de não se diminuírem por seu tamanho ou estatura. Pessoas que de fato nos impulsionam, pessoas que nos faz também aí, de certa forma, continuar. Suas histórias aí inspiradoras e histórias que também tem um pouco de política, é verdade. Nós temos que ver Davi, para vocês que talvez não se atentaram, Davi era rei. O que um rei faz? Governa o quê? Uma nação. Então Davi, ele era, de certa forma, um político. Davi era homem de Deus e Davi não só era um rei, mas também um chefe do exército. Ele estava à frente. E antes de se tornar de fato rei, no sentido de exercer a função, de estar à frente, de governar de fato, ele cuidava das armas do rei Saul. Então ele fazia parte do exército de fato, ele guerreava, ele orava a Deus antes de guerrear. E temos também uma outra pessoa, nós temos José. José foi ali uma tipificação aí hoje no governo do Brasil. Ele foi um ministro ali do governante da época, ele recebe um sonho de Deus, chega até o palácio, mas ele é o rei, na verdade o governante da época, teve um sonho e Deus deu a ele a interpretação, mas foi uma interpretação que ajudou o país. O país iria sofrer 7 anos de bonança, de muita colheita, mas 7 anos também de vacas magras, que nós costumamos dizer. E aí ele fala, faça isso, isso e isso. E ele cuidava da maioria das coisas, ele era o braço direito do governante da época. José era governador no Egito, uma tipificação nas nossas teologias e pregações, tipificação do mundo. Então olha só para você ver, José, um homem sonhador, era um governante, isso mesmo. E nós temos também Daniel. Daniel, ele foi tirado, ele foi sequestrado, na verdade, da sua cidade natal. E ele era um homem de Deus, orava 3 vezes ao dia, mas ele também foi, ali estava à frente de algumas províncias também, ajudava a organizar nesse sentido. Um tipo aí de governador. E temos uma história bem interessante, Esther, ela é uma judia, ela ganhou o concurso, o rei estava fazendo um concurso para uma das suas mulheres, e ela ganha, por ser, o rei ter gostado dela, ela ganha esse concurso. E Amã era um homem que era muito próximo do rei. E o que ele faz? Ele quer que o povo, venere ele, que o povo, de certa forma, se ajoelhe. E Mordecai, que era tio de Esther, não quis fazer isso. E aí ele se enfureceu, descobrindo que ele era judeu. Ele conseguiu fazer com que o rei criasse um decreto para poder, em certo dia, matar os judeus, para ir contra eles. E aí Esther fica sabendo pelo seu tio e tal, fica aquela história toda. E aí ela consegue, de certa forma, chegar até o rei e contar essa história. E eles
né, de certa forma, querem que mude o decreto, só que não pode, né? Naquela época o decreto não poderia ser desfeito. O que acontece? Um outro decreto para poder combater esse é criado. E qual que era? Eles poderiam agir em legítima defesa e poderiam também contra-atacar aqueles que fossem contra ele. E aí acaba que eles, né, tentam atacar os judeus e acabam perdendo. Então uma mulher, né, ali, uma rainha, vamos dizer, ela era uma das mulheres do rei, acaba que usa o seu poder, a sua influência no governo, uma espécie de primeira dama, para poder salvar o seu povo. Olha só para você ver que é algo interessante. Então eu contei para vocês 4 histórias que nós costumamos pregar e ministrar muito, e nós temos que continuar pregando, mas tem aí um pouco de política em cada uma delas. Nós podemos dizer hoje que no Brasil a política, ela é um pouquinho ruim. A política no Brasil, a corrupção cresceu muito nos anos, é o jeito de fazer política. Eu concordo que tem que ter uma reforma nesse sentido, mas dizer que cristão não pode se envolver com política ou não deve, né? Nós temos que analisar biblicamente se isso é de fato aí uma verdade. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios: quando os justos governam, florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme, o povo se entristece. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno o leva à ruína. Olha para você ver que diz Provérbios. 1 Timóteo 2:1 diz assim, ó: antes de tudo, eu recomendo-lhes que se façam orações, súplicas, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos, né, os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, para que uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. E isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador. Estou passando aqui para vocês alguns versículos, algumas histórias que a política teve uma influência. Dizer que o cristão não deve se envolver com política, biblicamente, não creio que seja uma verdade. Eu creio que deve ser da forma correta, da forma coerente e dos princípios de Deus. Nós não estamos falando que Deus tem um partido ou Deus escolheu, né, um lado, mas Deus está sempre com os seus princípios. Não é Deus que escolheu o que nós acreditamos, é nós que lutamos naquilo que Deus deixou como verdade, né? E de certa forma um partido ou outro defende contra ou a favor daquilo que Deus é. Então, né, Deus quer salvar a todos, ama a todos, mas os seus princípios são inegociáveis. Então é sobre princípios. Deus não tem um partido, até porque ele não faz acepções de pessoas, mas a política, eu creio que o cristão deve sim se envolver. Se você não gosta, tranquilo, que eu acho que deveria se importar mais, se dedicar mais. Mas dizer que não pode se envolver ou não é bíblico, nós temos que ir dar uma analisada melhor, biblicamente dizendo. Então fica aí, né, com esse conteúdo aí, com essa explicação. Cristão e a política deve sim, né, aí se envolver de certa forma, da forma correta, sem subornos, sem essa troca de favores, né, de forma incoerente, de forma errada. Deus também não apoia subornos, mas de certa forma aí, se envolver como todas essas pessoas que foram homens e mulheres de Deus, que participaram de certa forma aí. Então, fique com esse conhecimento aí. Não se esqueça uma coisa: agarra o conhecimento.